Eu confesso que eu imaginei o campeonato inteiro que essa situação ela não iria acontecer, ao mesmo tempo que eu gostaria ao longo de todo o campeonato que essa situação acontecesse. Óbvio, eu tô falando da situação ali da titularidade do João Cruz e principalmente da dupla ali, João Cruz e Zapelli. Acho que é uma dupla que faz muito sentido. Acho que é uma dupla que tecnicamente é muito acima. E até agora eu me questiono o porquê do Odair ter deixado o João Cruz fora tanto tempo. Eu não vejo uma resposta óbvia. Eu acho que o João foi escanteado de uma forma completamente justa. Acho que o João foi deixado de lado de uma forma completamente desnecessária pelo Odair. A gente tá no momento de lua de mel com o Odair, elogiando ele, mas a gente tá falando, pra mim, um dos maiores talentos que saiu da base do clube recentemente. E, cara, é uma avaliação, acho que muito justa. A gente tá no momento amando o Dudu, Léo Derek, o próprio Arthur Dias, que pra mim é absurdo. Mas o que o João já entregou, gols importantes em Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, em jogos grandes, assumindo responsabilidade ano passado num momento complicado, dando assistência em jogos que, pô, poderiam ter salvado o clube, como foi o jogo contra o Fluminense. Eu confesso pra vocês que eu não lembro nenhum momento tão grande desses outros garotos. E tudo bem. Não é uma comparação. Eu só não acho que fazia sentido a gente perder esse momento de protagonismo do João. Só não acho que fazia sentido a gente abrir mão do João no seu melhor momento. Não faz sentido nenhum pra mim. Nenhum. Mas enfim, vai ser titular nesse confronto contra o América, confronto final, vai dividir o meio-campo ali com o Filipinho e com o Bruno Zapelli. E pra mim, existe um fator que eu acho muito interessante, assim. Como o João, pra mim, tem o perfil que a gente olha pra o esquema do Odair e a gente entende que o João ele tem o perfil ideal. É muito doido falar isso, mas pra mim é real, assim. O João é um jogador que tem exatamente o perfil de jogo que os meio-campistas do time do Odair Helman precisam ter. Porque o João é o jogador do combate, é um jogador que, pô, já fez o papel de volante, é um jogador que tem uma boa capacidade de pressão, é um jogador competitivo. E aí a gente fala da forma física do João que precisa ser ressaltada. É um jogador baixinho, mas é um jogador que tá ali o tempo inteiro disputando. Isso aí a gente fala muito do profissionalismo do jogador. Trazer uma informação pra vocês. Alguns jogadores do Atlético, quando chegaram de São Paulo depois do jogo contra a Ferroviária, onde o João foi decisivo, foram já pela manhã fazer trabalhos físicos. Então, assim, é um grupo muito mobilizado e o João é um garoto muito trabalhador. Então, acho que isso reflete na capacidade de jogo dele, na capacidade competitiva dele, na capacidade de disputa dele. E aí você tem. E aí você tem outro ponto, né? E aí eu acho que é o que fala mais alto, que são os atributos técnicos do João que fazem ele ser um jogador tão especial. A capacidade competitiva, ótimo, necessário, eu acho que é quase que um pré-requisito hoje no futebol como um todo. A gente viu o Zapelli ali sendo um jogador que precisou aprender a jogar sem bola para que o jogo dele com bola pudesse ser mais valorizado. Mas a situação do João, pra mim, é um jogador que meio que já veio com esse jogo sem bola e também tem muito jogo com bola, né? A gente fala de um jogador que eu acho que tem exatamente a capacidade de fazer a função que o Zapelli vem fazendo, que é esse distribuidor, esse organizador, esse jogador que vê o jogo de frente e pode girar a bola para um outro, pode girar a bola para o lado oposto. Então tem essa capacidade de circulação de bola de maneira extremamente efetiva. E isso fala muito sobre a capacidade de passe do João, a capacidade de associação do João, que em alguns momentos já jogou mais à frente, já jogou numa entrelinha e eu não vejo problema nenhum nesse sentido, mas pode ser o jogador mais próximo ali do Zapelli. Pode ser esse camisa 8, pode ser esse camisa 5 ali, junto ao Bruno Zapelli, de vir buscar essa bola, organizar esse jogo, fazer esse jogo acontecer. E chegando mais à frente, eu acho que o João ele tem alguns atributos que aumentam a caixa de ferramenta dele, é óbvio, que é a situação da bola parada e do chute de média e longa distância, né? Entrou muito bem no jogo contra a Ferroviária, o gol dele talvez não represente o desempenho dele de bola parada ao longo de toda a competição, mas um gol dele é uma demonstração muito clara da qualidade, da possibilidade que se abre de bola parada com o João. Essa temporada já fez gol, por exemplo, de já fez gol de falta, se eu não me engano, contra o Maringá.
ou algo próximo a isso ali, já fez gol, foi na travessão a falta. Fez assistência contra o Londrina em cruzamentos, aí faz o gol de falta contra a Ferroviária, então é um jogador que tem uma maior efetividade na bola parada de um Atlético que sofre muito na bola parada. É um jogador que tem uma boa capacidade de cruzamento, boa capacidade de batida, então faz ele também ter um pouquinho de letalidade, faz ele aproximar o Atlético um pouquinho do gol, faz ele aproximar ele mesmo do gol, né? É um atributo que eu acho que ele mesmo acrescenta ao jogo dele e individualmente aumenta as possibilidades do jogo dele. Mas eu falei sobre a dupla com o Bruno Zapelli, e é até legal ver como o João admira o Bruno Zapelli nos comentários em redes sociais, né? A todo momento tá ali o João elogiando, exaltando, e acho que a temporada do Zapelli da temporada passada para essa temporada e o processo de evolução que o Zapelli passou, eu acho que é algo que o João ele pode se esperar e se esperar demais. Porque a gente fala de um jogador que ficou meio de lado, não teve tanta chance na última temporada, no caso do Bruno Zapelli, e esse ano desabrochou. Então, eu torço de verdade para que esse ano tenha sido um ano até do Odair entender um pouquinho mais o João, do Odair, que vai ser o técnico do Atlético na próxima temporada, ao que tudo indica, aprender melhor como utilizar o jogador para depois a gente ter o João um pouco mais sendo utilizado, um pouco mais útil ali no elenco, de ter uma rotação maior, de ter uma utilização maior, porque eu acho que pode nos ajudar e pode nos ajudar muito, até fazendo essa dupla com o Zapelli, né? São dois jogadores que se entendem muito bem, tem uma conexão muito positiva, e acho que o Zapelli gosta de jogar com esses jogadores com uma qualidade técnica maior. Eu confesso pra vocês que eu gostaria muito de chegar ao momento da gente ver o meio-campo com Dudu, Zapelli e João Cruz. Acho que é um meio-campo com capacidade competitiva legal e acho que é um meio-campo com uma capacidade técnica aí muito acima da média. Esse ano a gente entendeu que não adianta a gente só ter um meio-campo criativo, um meio-campo dominante, um meio-campo de construção se a gente não tiver a capacidade competitiva, a capacidade de disputa, a capacidade de imposição. Tudo isso é muito importante, você ter esse equilíbrio. Mas acho que João Cruz e Zapelli hoje é uma dupla que pelo menos te oferece essa capacidade de em algum momento precisar achar um espaço, precisar ficar um pouquinho mais com a posse, precisar controlar um pouquinho mais o jogo. E óbvio, quando precisar competir também tem as alternativas, quando precisar competir também tem como fazer esse jogo acontecer. Então eu torço muito pelo João. É um garoto que eu acho muito especial, de verdade. Sendo bem sincero, numa comparação que ele precisa, acho melhor que o Dudu. E que essa reta final seja um momento de afirmação pra ele também, pra ele mostrar pro Odair e pra torcida do Atlético como que 2026, se Deus quiser, vai ser um ano de maior impacto do João e de maior utilização do João. Ouviu, seu Odair Helma? Então é isso, tamo junto. Grande jogo, João. Torço muito por você. Forte abraço, é nóis.